Bem, só para finalizar essa questão do Ebori, cada Ori vibra em uma frequência, todos sabemos disso. Então, não pode ser a mesma coisa para todas as vibrações. Ou seja, nós temos infinitos remédios para a mesma doença. Então, cada um vai ser tratado conforme o que Fá determinar. Então, o Ebori, que é o Ebó de Ori, ele vai ser, ele tem, como nós falamos, ele tem a sua base, a sua fórmula geral, mas aí entra as coisas específicas. Tem procedimentos que você não faz num e faz no outro. Tudo vai depender do Babalawô na hora da oficiação do Ebori, tá bom? Mas hoje o assunto nosso é ainda como divinar com Ikim. Então, eu espero que vocês tenham feito as suas tarefas, que cada um tenha manipulado o seu Ikim, lembrando sempre que o Ikim, ele aqui também está um segredo até para vocês. O Ikim é Ifá falando diretamente. O Ikim é Ifá falando diretamente por meio daquelas 16 caroços, 16 que nós manipulamos. É Ifá falando. Então, quando nós quisermos, assim, tirar uma dúvida muito profunda, uma dúvida muito fina, em que eu preciso de uma atenção muito grande, principalmente quando eu ainda não tenho o domínio do Opelê, eu vou no Ikim. Então, tem rituais que só se divina com Ikim. Não se divina com o Opelê. Não se divina com o Opelê. O Ikim, ele é, então, a sintonia fina da nossa divinação é o Ikim. O Ikim, ele é utilizado principalmente nos seguintes rituais. Essentaiê. Essentaiê é um ritual realizado quando nasce uma criança dentro do culto do Ifá. Até 8 dias, nós realizamos a cerimônia do Essentaiê, que é a aposição de nome. O Essentaiê, inclusive, ele causa uma confusão muito grande. As pessoas acham que quando faz o Essentaiê, que é essa posição de nome, não vai precisar fazer a iniciação depois. Vai sim. Então, o que é o Essentaiê? O Essentaiê é o momento em que é dado o nome à criança. Na Nigéria, na Yorubalândia, o nome da criança é dado pelo Odu. Então, por quê? Inclusive, devia ser assim. Nós, aqui no Brasil, deveríamos dar um nome à criança depois de um certo tempo, depois de certas ritualísticas. Mas nós nunca nos preocupamos com isso. A gente dá o nome da criança antes dela nascer. Na Yorubalândia, não. Na Yorubalândia, o nome é dado dentro dessa cerimônia do Essentaiê. Faz uma cerimônia, divina-se um Odu, e esse Odu é que vai dar o nome. Não tem o que fazer, ele não sabe. Eu tenho que trazer um cachorrinho aqui para casa, que eu peguei na rua, e ele é o Troy, então vocês me desculpem, que ele está botando terror na minha cachorrada. Então, se vocês escutarem ele não para. Ele é o Cross, o Jorge. É um cachorro vira-lata, maravilhoso, mas tá. Vocês me desculpem. É bebê ainda. Vem cá. Aqui, Jorge. Esse é o Jorge. Esse é o Jorge, ó. Terrível. Aí, então, o Essentaiê é a cerimônia em que se divina um Odu, e nesse Odu é dado o nome à criança. Gente, você não tem noção da importância do nosso nome. Se nós tivéssemos noção da importância do nosso nome, do nome dos nossos filhos, nós teremos mais preocupação
em nomeá-los quando eles nasceram. É muito sério isso, porque o nome da criança é o nome que ele vai carregar para toda a vida e é a vibração que ele vai carregar. Então, é uma preocupação muito grande. Em várias culturas, o nome tem um significado. Aqui, para nós, não. A gente põe um nome que acha legal e, às vezes, o problema da pessoa é o nome dela. A nomenologia é tão importante que as pessoas falam na numerologia, né? Eu não gosto de usar esse termo numerologia, é porque utiliza-se muita data de nascimento. E na numerologia, na nomenologia, não se utiliza a data de nascimento. Mas o nome da pessoa, as vogais, por exemplo, elas representam o eu interior da pessoa e a consoante, o eu exterior. Então, dentro da cultura iorubá, o nome é de suma importância. Vocês podem ver, inclusive, na iniciação, vocês receberam um nome de iniciado. E esse nome de iniciado é dado pelo Odu. Então, o seu nome de iniciado é dado pelo Odu. Então, o Essentaie é uma... Depois nós vamos aprender a fazer, mais tarde, como é que é o Essentaie. O Essentaie é uma cerimônia muito linda, muito importante, porque é o momento em que nós vamos dar o nome a alguém. E esse nome que vai seguir ao longo da vida toda da pessoa. Então, Essentaie é uma cerimônia que se utiliza o Ikin. Outra cerimônia que se utiliza o Ikin, o Itadogun. Itadogun. Então, o Itadogun, o que é o Itadogun? O Itadogun é uma cerimônia realizada a cada 17 dias, que nós vamos voltar a fazer todos juntos, porque eu dei um tempo, porque o pessoal andou com preguiça aí, tá? E vamos voltar a fazer juntos. A cada 17 dias, nós vamos nos reunir, aí nós vamos rezar os 16 Odu Medi, mais o Sheturá, o Odu do Babalauô, e cada um vai rezar 2 versos do seu Odu. Essa é uma cerimônia de suma importância, o Itadogun. E aí, nessa cerimônia, nós vamos aprender a fazer depois, eu não vou detalhar ela agora, mas é uma cerimônia do Ikin. Então, nós divinamos um Odu com o Ikin. Muitas vezes, no Oceipá, alguns Babalauô, alguns iniciados, gostam de fazer divinação. Eu não gosto de fazer divinação no Oceipá, com Ikin. Então, vejam, ó, aí tem nós temos, então, ó, o Essentaie, nós temos o Itadogun, nós temos o Oceipá e anualmente, nós temos que fazer uma outra cerimônia que muitos de nós nunca ouviram falar disso, que é o Odu Ikan, que é o festival anual. Anualmente, nós temos que fazer uma cerimônia onde também nós fazemos uma divinação para a nossa família de axé no ano seguinte. Na Yorubalândia, lá em Meité, é feito também, todos os anos, em junho, é feita a divinação. Vem para fora, Cláudio. Feita a divinação do Odu anual. Só um momentinho. Então, todas as vezes que eu preciso de algo mais detalhado, eu vou no Ikin. Se uma pessoa está muito doente, a gente vai no Ikin. Se você não tem confiança no seu
Opelê ainda. O Opelê, ele é importante porque ele nos dá uma velocidade maior de entendimento. Agora, as coisas têm que estar muito bem equilibradas para que eu não tenha a obrigatoriedade de utilizar o IKIM numa consulta. Inclusive, a consulta com o IKIM, ela é mais cara do que a consulta com o Opelê. Eu, por exemplo, cobro R$ 200 a consulta com o IKIM, com o Opelê, e R$ 400 a consulta com o Opelê. Com o IKIM, desculpa. Por quê? Porque ela demanda mais tempo. Então, vocês começaram a ver que o manuseio do IKIM, ele demanda treinamento, muito treinamento. Quanto tempo eu tenho, por exemplo, para poder fazer uma consulta? Uma consulta, desde o início dela até o final, ela tem que ter no máximo 40 minutos. Do que é composta uma consulta? Eu mandei já no manual que eu mandei para vocês. Então, por isso que eu não vou abrir agora. A consulta primeiro, eu preciso identificar qual é o Odu Toyale, ou Opolê. Esse Odu, que é o primeiro que eu consulto, ele é a mensagem de Ifá. Ele é a mensagem de Ifá. E eu preciso consultar o Akodá. Então, eu consultei um Odu, esse Odu, ele é a mensagem. E nós temos o Akodá. Então, essa é a nomenclatura. Akodá e Axedá. O Akodá e Axedá foram os dois primeiros sacerdotes iniciados aqui na Terra. O primeiro foi Orunmilá, que já veio do Orum para o Aie iniciar. Nós não temos ideia de quem iniciou Orunmilá no Orum. Ele já veio do espaço, já veio de outro planeta para a Terra iniciar. E aqui ele inicia dois, que é o Akodá e o Axedá. Então, a representação do Akodá e do Axedá, ela é muito forte, porque ele foi o que? Eles foram a representação de Ifá aqui na Terra. E com Orunmilá. Eu digo para vocês, essa semana eu postei para vocês um texto sobre Orunmilá. Quem é Orunmilá? Orunmilá, na grande essência, quando você vê todos os oriki de exaltação a Orunmilá, todos os Yurê, todos os Essé de exaltação a Orunmilá, ele sempre fala que ele é Ibikedi Olodumare. Orunmilá, Ajamixaurá, Aboniregum, Ibikedi Olodumare. Ele é Ipim. Ou seja, Ibikedi não tem a tradução para o português seria suplente ou segundo, mas não é essa tradução para o português, ela deixa vaga realmente o que é Orunmilá. Se a gente parar para pensar, ele fala assim: Orunmilá, Ajamixão, Rabu, Niregu, Ibikedi Olodumare. Ele era Ipim, testemunho do destino. Ele era Ipim, testemunho do destino. Se nós pararmos para prestar atenção, a coisa é muito mais profunda aí do que simples tradução de segundo ou de suplente. Na verdade, Orunmilá, aí nesse caso, ele é o próprio manifestação de Olodumare. É um segredo que eu estou contando para vocês meditarem sobre isso. Se nós somos Olodumare, olha só, eu sempre digo isso para vocês. Eu e Olodumare somos um. Eu sou Olodumare. Eu sou Olodumare. Você é Olodumare.
Orumilá é Olodumare. Só que é um Olodumare mais consciente. Ele foi o testemunho do destino, da criação. Então, para nós, se a gente for prestar bem atenção, o que é, então, Orumilá? Orumilá nada mais é do que a própria manifestação da mente cósmica aqui na Terra. Então, veja como é importante nós estudarmos para compreender o que é que nós estamos estudando, com quem que nós estamos lidando. E o que é Ifá? Ifá é o verbo divino, o verbo sagrado, transmitido oralmente pelo iniciado Ifá. Então, a importância da nossa palavra, a importância da nossa evocação é muito maior do que nós temos noção. Então, veja, esses são uma coisa que eu quero que vocês meditem muito sobre isso. Pensem nisso, se é isso que vocês vão concluir também. É uma conclusão que eu cheguei e eu espero que vocês meditem sobre isso. Não é uma imposição, é algo que você precisa meditar sobre isso. Se você aceitar, quem vai determinar é o seu Ori, se ele vai aceitar ou não. Mas Orumilá é a própria manifestação de Olodumare que nós conhecemos. É a coisa mais próxima de Olodumare que nós podemos compreender é Orumilá. Então, Orumilá, para nós, é a manifestação visível de Olodumare. E nós, como representantes de Olodumare aqui na Terra, nós também somos Orumilá também. Porque todos nós somos um. Feita, então, a divinação, o Opolé, aí eu vou procurar o Akodá e o Axedá. A mensagem de Ifá vem pelo Opolé. O Akodá e o Axedá, eles vão me dizer... Bota 190 gasolina. Ele vai me dar... 20 watts. Ele vai me dar a polaridade do Odu. Ele vai me dar a polaridade. Ele vai me dizer se o Odu está em Ibi ou Ire. E como que eu vou saber se ele está em Ibi ou Ire? Ora, quando eu ver entre os dois quem é mais velho. Se o Akodá é mais velho, eu vou mostrar para vocês aqui bem, para vocês não terem dúvidas. É questão de senioridade. Questão de senioridade. O mais velho é que vai determinar a polaridade do Odu. Eu mandei para vocês aí de novo uma listinha. Eu mandei para vocês aí uma listinha de... Eu mandei para vocês uma lista de Odus. Eu mandei 16 de novo para vocês verem quem é mais novo, quem é mais velho. Então, a gente diz isso em ordem de senioridade. Quem é o mais novo, quem é o mais velho. Eu vou parar um pouquinho a apresentação aqui e vou apresentar outra coisa para vocês. Olha aqui. Eu mandei de novo para vocês treinarem. Está aparecendo para vocês aí? O Zodu? Está sim, está sim. Ó, tudo made. Isso, tudo made. Ô, Babá, o senhor falou aí de Olodumare. Nós poderíamos usar a palavra epifania de Olodumare, não, Orumila. Podia usar a palavra epifania de Olodumare? No caso de manifestação? Não, por quê? Se a gente falar assim da epifania de Olodumare, nós estamos dizendo que é só Orumilá que é esse representante. Não é.
Então, nós todos seríamos a epifania de Olodumare. Então, por extensão, todos nós que somos partícipes da criação, não é? Isso, nós estávamos, todos nós, a nossa essência estava no momento da criação. Tá bem. Vamos pensar assim, no Big Bang. Quando houve a grande explosão, um pedaço de nós, vamos pensar assim, foi dividido em bilhões de pedaços. Nós somos parte desse pedaço. Nós temos em nós tudo, nós sabemos tudo. Nós temos em nós tudo, todo o conhecimento do universo. Nós temos em nós todo o conhecimento do universo. Acontece que, ao encarnar, nós esquecemos. O nosso Ori Inu, a nossa verdadeira essência, sabe tudo. Então, quando nós encarnamos, nosso Ori Apere, é o que vai ficar consciente. Então, nós temos, basicamente, assim, para a gente entender, nós temos o nosso Ori objetivo, nós temos o nosso Ori subjetivo, que é o que, quando eu durmo, é ele que se manifesta, e nós temos o nosso Ori, a nossa essência divina. É essa essência divina que sabe tudo, vê tudo, está em tudo. É essa essência divina que estava no momento da criação. E aí, nós somos como se atores fôssemos assumindo papéis diante de uma peça ou de uma novela de teatro ao longo da nossa vida. Cada vez que nós retornamos para a Terra, para o Aie, nós assumimos personalidades lastreado naquilo que nós somos. Mas nós não nos lembramos daquilo que somos realmente. Das nossas diferentes reencarnações. Nós não lembramos dessas diferentes reencarnações. Mas o que nós fazemos ao longo da vida? É relembrar tudo aquilo que nós sabemos desde a nossa criação. Nós sabemos tudo. Nós apenas vamos relembrando. Muitos acabam demorando muito tempo para relembrar. Mas se nós fizermos, inclusive, Ipá é o culto ao Ori. O culto ao desenvolvimento do Ori. Diferente de outras escolas esotéricas, Ifá busca o desenvolvimento da pessoa humana. Então, por isso que a gente sempre trabalha aquele Ori do Orimi-o Xerere Fumi. Meu Ori, faça o bem para mim, porque é o mais importante dentro do culto do desenvolvimento pessoal. Inclusive, tem várias, aí você vai olhar o budismo, tem a busca do eu interior, a Ordem Rosa e Crucis vai buscar o desenvolvimento interior, várias escolas esotéricas estão buscando, o próprio hinduísmo, ele busca o desenvolvimento do eu interior, e Fá é a busca do retorno do Ori. Bom, então, nós somos essa epifania, se a gente pudesse falar, porque a epifania mais dentro do cristianismo, né? As manifestações da linguísticas, né? Do Pentecostes, né? Que fala-se muito, mas todos nós somos essa manifestação deste ser que a gente chama de supremo, porque a gente quer realmente que exista algo supremo. Mas se nós pararmos para pensar, cada um de nós,
nossas mentes unidas é que vão ser essa mente maior. E não há um ser supremo. Há um estado de ser supremo. Não há um ser, mas um estado supremo, uma mente suprema. É isso. Bom, então, se vocês perceberem, ó, aqui estão as ordens de senioridade do judô. Isso é muito importante. Se a gente não entender bem como é que é isso, nós não vamos adiante. Então, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: o mais velho. Ó, outra coisa importante, gente. Tem gente que fica preocupada, querendo saber a quem chegou primeiro, quem chegou segundo. Não interessa. Esta é a ordem que nós utilizamos. Tem outra ordem, que é o pessoal de Oshobo, que é uma ordem diferente da que nós utilizamos. Esta aqui é a ordem que nós utilizamos, é a ordem de Lei-Fé. A nossa origem, a nossa grande família de Ifá é de Lei-Fé. Então, ó, o Bemedi, o Yeku Medi e o Ori Medi, ou pode ser também Medi, é difícil falar Medi, mas o de Medi, Hirosum Medi, o Ori Medi, todos Medi. O que é? Ó, se vocês olharem, Medi, na verdade, é a junção de Edi. Edi é dois. Dois em Yorubá. Edi é dois em Yorubá. Então, ele está dizendo que tem duas pernas. Duas pernas. E as duas pernas são iguais. O mais velho é o Bemedi. Tenha sempre nessa sequência. E o mais novo, o Fumedi. Então, se numa divinação saiu o Akodá, por exemplo, o Akodá é o primeiro, saiu Obará, eu já tenho o Toialê. Não esquece agora, já tem o Toialê, que é o norte, é a consulta ali. Aí sai Obará, como Akodá. E sai o Ieco Medi, como Axedá. O Ieco é mais velho que o Obará. Então, está em Ibi. Ibi. Nós vamos começar a trocar. Oi. Ah, desculpa, Pode... eu estou aqui assim porque eu estou dirigindo, estou prestando atenção, eu estava trabalhando. Eu queria uma pergunta. Quando a gente vem para cá num determinado Odu, quando você vem da outra vez, você muda de Odu ou sua essência é a mesma para sempre naquele Odu? Não. Nós mudamos a cada tarefa que você vem cumprir, você vem numa missão. Então, nós não nascemos sempre no mesmo Odu, não. Ah, tá. Entendeu? Porque a gente só nasceria no mesmo Odu se você não cumprisse nada do que o seu destino. Porque é o seguinte, dentro do Ifá, nós temos um destino que é imutável, que é a família que nascemos, o país que nascemos. Isso tem coisas que a gente não muda. Família, né? Os pais que escolhemos, isso não tem como mudar. Então, isso é um destino. Agora, tem destino que eu posso mudar. Eu construo o meu destino. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos tentar construir o nosso destino dentro do caminho Odu que nós escolhemos. Muitas vezes nós não sabemos qual é. Agora, quando nós sabemos, nós temos que moldar a nossa vida dentro daquele caminho. Por exemplo, o que o Odu é importante na nossa vida? O Odu nos traz a profissão adequada para a gente. O Odu traz a quantidade de filhos adequado para a gente. O Odu traz algumas proibições que, se nós não fizermos,
não vamos ter problema. Então, o Odoo, ele é um manual do usuário. Se eu entender este Odoo como um manual do usuário, eu vou errar menos. Não é que nós estamos imunes a erro, nós vamos errar menos. E aí, terminou a sua tarefa na Terra, quando você volta para o Orum, você vai fazer a pergunta para você mesmo. Olha, os caminhos que eu escolhi nessa vida, as profissões, eu fui feliz nessa vida? Eu aprendi o que nessa vida? Essa é a pergunta que você vai fazer para o seu Ori. De frente com o espelho da alma, você vai estar de frente lá na casa de... isso é apenas uma alegoria, tá? Como eu posso dizer? Não é bem assim que acontece, mas é mais ou menos isso. Você vai estar sentado diante de você e vai se perguntar, vai fazer uma autoanálise daquilo que você fez da tua vida. E o Odoo é esse caminho que você deveria seguir. E aí, vamos supor que você resolveu 60% do que você tinha que aprender nessa vida. Na próxima, você não vai voltar dentro desse Odoo para aprender a mesma coisa. Vai voltar com outro Odoo. E também não tem, a gente não dá para saber de outra coisa, o tempo estou dizendo, a pessoa, mas eu nasci em tal Odoo, é sinal que eu não vou reencarnar mais? Isso também não existe. Eu nasci em Obemedi, eu sou Obemedi, não vou reencarnar mais? Lê do engano. Aí a pessoa se acha livre de o que ela fizer na vida não vai fazer nada de errado, porque não vai ter problema que ela vai voltar, não precisa mais, ela já está com o Odoo garantido, né? Não é assim. Perfeito, obrigado. Ô, Babá, retomando aí aquele exemplo que o senhor falou, o senhor deu exemplo de acordar Obará, o Odo Obará. E o segundo, qual foi que o senhor falou? Oyeco Medi. Oyeco Medi. Oyeco é mais velho que Obará. Bom, agora nós vamos fazer um pouquinho mais difícil. Por isso que eu pedi para vocês treinarem, né? Que é o seguinte, ó. Nós estamos falando de Medi. Mas e se vier um homolodu? O correto é falar homolodu, mas o correto é homolodu. Mas vamos continuar falando homolodu, não tem problema não. Nós temos 16 Medi e 40 homolodu. Então, eu não preciso decorar os 256. Eu preciso ter de mente os 16. Porque os outros é combinação um com o outro. Tem gente que fica querendo decorar outra coisa importante. Não queira decorar excede ou Odoo ainda. Porque você só vai decorar muito tempo depois, quando você estiver usando. Quando você não usa, não tem necessidade de você ficar decorando. Só para você ter uma ideia. Tem uma planta chamada Areincossum. Areincossum é uma planta muito poderosa que ela dá poderes extrasensoriais. E, só para você ter uma ideia, esse Areincossum, ele vem em Ediober, uma medicina em Ediober, ele explica esse Areincossum. Quando eu comecei lá atrás, eu queria estudar o Odoo. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo se alguém conhecia esse Areincossum. Ninguém conhecia. Então, do que adiantava eu querer saber as EUE, se eu não ia usar, não sabia para que usar. Então, tem gente que sabe um monte de EUE e não sabe para que usar. Ou nunca usou. Então, vamos nos preocupar em aprender as coisas no momento certo, na hora certa. Não queira ficar querendo, eu vou pegar um livro de EUE, vou estar craque em EUE, mas
Você não vai usar. Então, na medida que você for utilizando, você vai entender a necessidade e você vai memorizar para que ela serve. Então, vamos lá. Agora, eu tenho que decorar os 16, na sequência. Porque essa sequência também é a sequência do Pelé. Aí agora, o que você vai fazer? Você está vendo aí, ó, é perna de um com perna de outro. Os omalodu, são perna de um com perna do outro. Olha aqui, ó. Se eu tiver uma perna de OB e uma outra perna de Ocaran, eu vou ter OB, Ocaran. Uma perna de OB e uma perna de Ocaran. OB, Ocaran. Se eu tiver uma perna de Oieco, a primeira perna de OB e a segunda perna, ó, sempre a primeira perna é essa aqui, ó, é a da direita. Na marcação do Zodu, eu marco sempre da direita para a esquerda, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Gente, esta é a marcação. Não queira marcar de cima para baixo, que vai dar errado. A marcação é essa. Pegou 2 e Kim, marca 1. Pegou 1 e Kim, marca 2. Então, ó, OB, Oieco, OB e o Ori, OB, Odi, OB, Rosum, OB, Owarin, OB, Bará, OB, Coron, OB, Gundá, OB, Ossá, OB, Icá, OB, Turupom, OB, Turá, OB, Retê, OB, Oxê, OB, Ofum. Então, se eu sei os 16, é só ir combinando. Aí, babá, se eu tirar um OB Ocaran, é a mesma coisa que Ocaran OB? Não. Por isso, eles são diferentes. Uma mensagem em OB Ocaran e Ocaran OB são mensagens totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Bom, então, eu identifiquei o Toyalê, que é a mensagem, tem o Akodá, o Axedá, para saber se ele está em Ire ou Ibi. A partir de agora, nós vamos trocar esse nome. Vocês não devem pronunciar o nome Ibi. Vocês vão pronunciar Aieuó. 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 Então, nós vamos evitar falar a palavra que eu acabei de dizer. Só Aieuó. Então, nós vamos identificar o Ire e o Aieuó. Como é que é isso? Tudo bem, agora eu entendi. Eu já entendi que o senhor, nós vamos pegar um Odu, divinamos um Odu no Iquim, vamos divinar outro, que será chamado de Akodá, e vamos divinar um terceiro, que será chamado de Axedá. O Akodá e o Axedá vai ser para eu ver a polaridade dele, se está em Ire ou Aiauó. Tudo bem, babá? Deu Ire. E agora, o que eu faço? Você vai fazer agora lançamentos de sim ou não. Agora nós vamos entrar no sim ou não. Como é que é isso? Sim ou não? Como é que é isso, sim ou não? Você vai perguntar. Você já sabe o Toyalê, você já sabe o Akodá, já sabe, então,
o Axedá, e você, então, vai querer saber qual é o... Vamos supor que tivesse dado um Irê. Vamos lá, vou mudar aqui de novo. Vou mudar aqui, vou apresentar outra coisa para vocês. E já, já. Então, é importante você ter essa fixação de que temos que identificar o Toyalê, a Kodá, a Shedá. Identificamos agora para ver quem é o... Quem é... Que tipo de Irê? Vamos supor que tivesse dado Irê. Que tipo de Irê, babá? Vamos lá. Então, nós temos, naquele materialzinho que eu mandei para vocês, uma lista de Irê. Uma lista de Irê que nós vamos abrir aqui para vocês. Uma lista de Irê. Ó. Da mesma maneira, você vai perguntar agora sim ou não. Aí, você vai perguntar para Ifá assim, você já sabe que é Irê. Você já sabe que é Irê. Aí, você vai perguntar para Ifá, ei, é Irê Aiku, meu pai? É vida longa? É longevidade? Ifá vai te responder agora, no Iquim, sim ou não. Como, babá? Por ordem de senioridade. Temos 2 métodos para você testar e ver qual que vai funcionar para você. Um método. Você pergunta para Ifá. Ifá, é Irê? Aiku? Aí, Ifá vai te responder sim ou não. Como? Você vai dar pá no Opom, de novo, outro Du. Ó, pam, 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 pam. Vamos supor que na sua divinação, de sim ou não, Ifá dissesse assim, Ossá, Ossafum. Ossafum. Ossá, Ofum. Uma perna deu Ossá e a outra perna deu Ofum. Quem é mais velho? Ossá ou Ofum? Quem é mais velho? Ossá. Ossá. Então, o pai está dizendo sim. Pela perna mais velha. Se a perna direita é a mais velha, é sim. Se a perna esquerda fosse a mais velha, não. Vou mostrar aqui para vocês também. Vou mostrar aqui. Olha aqui, ó. Apareceu para vocês aí, né? Ó. Hirosum Odi. É esse aqui, ó. Este aqui é o Toyalê. Toyalê. Aí, ó. Joguei. Deu Obeodi. Hirosum Di. Olha que interessante. Obedi é mais velho que Hirosum Odi. Então, aqui está em Ire. Aí, agora, eu posso fazer de 2 maneiras. Como eu falei para vocês, ó. Olha só para esse aqui, ó. Olha só para esse aqui. Olha só para esse aqui. Só para esse aqui. Obe, Odi. Obe é mais velho que Odi, certo? Então, se eu tivesse perguntado para Ifá, Ifá, é Ire Aiku? Ifá me diria sim. É esse aqui. É um método. Outro método que eu acho mais... Eu estou explicando para vocês os métodos, porque eu tenho que ensinar os métodos. Mas eu gosto, é uma coisa minha, de sempre fazer 2 marcações. Nesse caso aqui, ó.
nesse caso aqui. Ó, primeira marcação deu OB, ODI. Segunda marcação, Hirosum, ODI. Aqui ainda continuou sim. Eu gosto de fazer sempre duas marcações. Então, tarefinha para vocês para os próximos dias. Vocês vão fazer a consulta com o Toyalê, vão fazer achar o Akodá e o Axedá. Depois, vocês vão ver se ele está em Ire ou Aieuó, e vai perguntar para Ipá qual Ire e qual Aieuó. Ou qual Aieuó. Isso fazendo duas marcações. Nós temos vários tipos de Ire e vários tipos de Aieuó. Eles são sempre contrários. Por exemplo, Ire, Aiku, Aieuó ou Ibi, Iku. Aiku é vida longa. Iku é morte. Outra coisa importante. Nem sempre que sai Aieuó ou Ibi, Iku é morte de morrer. Iku, Iku, às vezes, é final de alguma coisa muito importante. De um casamento, final de algo que é complicado. Iku é sempre o término, você despedido de emprego, alguma coisa assim. Não necessariamente morte. Iku e Biku, por exemplo, é o final de algo. Pode ser também a morte. Pode ser também. Mas não é sempre. Ah, deu Ibico, o senhor vai morrer. Não, não, não. Não é assim. Inclusive, esta é a máxima, né, dentro do... no cristianismo, as pessoas têm medo de ir para o inferno. E no Ifá, no Candomblé, a pessoa tem medo de morrer. Você falou para a pessoa que ela vai morrer, ela vende a casa, vende a alma, vende o marido, o cachorro, todo mundo, para fazer a macumba para não morrer. Conheço vários casos de pessoas que largaram, venderam tudo para poder fazer macumba que eu digo a magia, né? Para não morrer. Então, temos que treinar bem. Esse treinamento é importante. A partir do momento em que nós entendemos bem, não precisa vocês treinarem no Hirosum, treinem num prato e num maisena, amido de milho, que dá para vocês escreverem o Zodu. Agora, se quiser já ir treinando também com o Hirosum, toda vez que você treinar ali, depois você põe um pouquinho de Hirosum Exu e reza um essé para dar poder àquele Hirosum para você fazer um banho também. Bom, então lá, já memorizei. Eu preciso do Toyalê, ou Opolê. Eu preciso do Akodá e do Axedá, para ver se ele está em Ibi, em Ire ou Aieuó. Se estiver em Ire, qual Ire? Também perguntando o Iquim. Se estiver em Aieuó, perguntando no Iquim. Perfeito. Acabou a consulta, babá? Não. Então, nós temos essa sequência. Toyalê, Akodá, Axedá, qual Ibi, qual Ire. Identificamos qual Ibi, qual Ire, nós vamos agora para a última etapa da consulta, que é a consulta para saber qual é o poema, qual é o essé da consulta. Eu vou dar um exemplo, eu vou abrir um aqui aleatoriamente, para a gente entender como é que funciona. Mas isso tudo é com o tempo, tá, gente? Eu só estou falando para você que a consulta comporta dessas etapas. Aí, nós vamos, então, para a última etapa da consulta, que é encontrar qual é o verso do Odu que vai ser utilizado no ebó.
Vou pegar aqui qualquer OB. OB, OB, OB. OB. Então, tem uma lista de essé, de poemas, que nós vamos, então, mostrar para vocês como é que é essa brincadeira. Eu só abrir aqui, já em cima do... Uhum, 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 uhum. Aqui. Para em cima dele, vou compartilhar com vossas senhorias ele. Ó, vai aparecer um verso aí para vocês. Apareceu? Não, não apareceu aqui. Agora sim apareceu. É que tá, a conexão tá meio ruimzinha. Ó, então, esse aí eu peguei de Ediober. Vamos supor que a consulta tivesse dado como o Toyale Ediober. Agora, veja só, eu já sei o Toyale, o Akodá, tudo marcado. Eu tenho que, tudo isso você anota. Anota, Toyale, Akodá, Xedá, tudo marcado com pauzinhos lá. Aí agora é o passo em que eu vou ler o essé da consulta. Ni que querer, ni jabá, jabá, ni tá, ni bá, ni que querer, ni ọmọ, que ni lá, lórí ẹ̀sìn, àjífà fún àátó, èyí tí sì bàbá bẹ́ eriwo, ẹ̀bọ ni wọ́n ní kó ṣẹ, kò sì bẹ́ bọ́ ń bẹ òrúbọ, ǹjẹ́ ẹ̀mí ti mọ̀ àátó ifá, èyí tó bá tó jẹ rere. Aí eu pergunto para Ifá, eu li o essé, rezei na hora da consulta, pergunto para Ifá, Ifá é esse? Vou lá no Iquim, Ifá vai dizer se sim ou não. Não é esse, vou pro outro. Vou pro outro. Camurabata e vou lendo até Ifá dizer sim. É este. Vamos supor que Ifá disse que esse o verso 2. No verso 2 já está o ebó. Ó, um porco, 2 patos, 2 galos, lobia batata, mal e có, azeite de palma, suficiente dinheiro. No próprio essé já tem o ebó. Que ebó é esse, babá? Eboriru. 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 É isso. Vocês viram que dificuldade? A dificuldade é ter o material adequado para se pesquisar. Mas com o tempo e com prática, vocês vão ficar craques. Craque, craque, craque. Então, ó, primeiro, da consulta. Eu estou a ler. Eu estou lendo, estou a ler aqui. O essé do estou a ler. Aí o Akodá e o Axedá para ver a polaridade. Está em Ire ou Aió. Está em Ire. Qual Ire? E agora eu vou atrás do essé do que eu vou utilizar no Eboriru. Só esse aqui que eu vou usar no Eboriru, babá? Não. Aí eu vou ter esse aqui, ó, não é o Bemedi? Eu vou ter que procurar o mesmo número, que é o número 2, no Oieco Medi. Número 2 no Oieco Medi.
Mas isso com o tempo nós vamos aprender melhor. Hoje foi muita informação, muito conhecimento. Eu espero que vocês revejam essa aula, que refaçam as tarefinhas de vocês. Eu não tenho como ficar na cabeça de vocês exigindo que vocês façam, mas vocês têm que fazer. Senão não adianta nada vocês treinarem, estudarem comigo, se vocês não forem adiante. Então, o ITIM é muito importante. É claro que nós vamos utilizar muito mais o Operlê para consultas. O porquê eu quis bater em cima dessa questão do ITIM? Porque nós precisamos estudar o Itadogun. O Itadogun, nós vamos fazer Itadogun. Você precisa divinar com ITIM para fazer o Itadogun. Axé? Então, nós vamos começar. Eu vou entender que vocês estão estudando, que vocês estão progredindo, e nós vamos caminhar agora. Vamos começar a estudar o Itadogun. Vamos começar a estudar o Itadogun. Para isso, eu preciso... Aqueles que não têm os 2 versos do seu Odu, me envie o seu nome completo, o nome da mamãe e o Odu, para eu pesquisar qual é o Essé do seu Odu, para que a gente possa fazer o Itadogun. No mais tardar em 2 meses, 3 meses, eu quero estar fazendo Itadogun com vocês, para vocês terem mais prosperidade. A gente está fazendo o Itadogun, o IPC e o Ebó de Exu a cada 17 dias, não tem como dar errado a sua vida. Não tem. Se der errado, é só realmente porque você pisou num monte de cocô de vaca. Aí não tem jeito. Tá bom? Então, Tá vamos. bom. Ele que não tem, me manda o nome completo, o nome da mamãe completo, e o Odu, que nós vamos estudar. Vou pesquisar qual é o SE do seu Odu. Axé, irmãos? Axé. Então, é para já. Me envia essa semana ainda, porque eu estou entrando de férias e vou aproveitar e pesquisar, porque em janeiro eu vou para Campo Grande e não terei tempo de ficar pesquisando. Tá bom? Ok. Tá bem. Boa noite. Ifá, Beuaô, que Ifá seja a luz em nossos caminhos e que nós relembremos tudo aquilo que nós trouxemos de conhecimento em nosso Ori. Orimiô, Xererê, Pumi. Axé-ô. Axé. Axé. Axé de olho do mar e Ibá. Axé, babá, axé.